Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal Compliance com Cláudio Caivano, esse que vos fala. Eu estou bastante cansado, acho que dá para ver pelo meu semblante. Eu cheguei hoje na Paulista por volta de 9h15 da manhã. Os eventos estariam programados ali a partir das 9 horas da manhã e eu estava lá e só vim embora à tarde, depois das 14 horas. Quando fui substituído por uma multidão, literalmente, foi muito bacana. O povo brasileiro, o povo paulistano realmente aderiu. Encontrei gente de Goiás, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto estava representado lá, talvez outras cidades que eu não percebi, de outros lugares do estado de São Paulo também, gritando fora Dória, dando seu apoio a Bolsonaro, mas principalmente o apoio à democracia. Eu fiz vários vídeos nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, então segue lá, né? É fácil, @Cláudio Luiz Caivano, você ajuda a causa que eu abracei, que é a nossa causa, é a causa do nosso país. Estou aqui de novo com a cor brasileira, né? Ela representa muito, não só a seleção brasileira de futebol, mas representa nosso patriotismo também. A gente precisa abraçar isso. E aí eu me deparei agora há pouco lendo alguns comentários no Facebook e vi que tem muita gente que entra para xingar, para ofender, né? Os chamados haters. Isso é coisa da modernidade, né? Isso é coisa das redes sociais mesmo. E a gente não tem que lutar contra estas pessoas. Na verdade, claro, às vezes responder não à altura do termo, mas à altura, e entender principalmente que isso faz parte da democracia. Eu recebi apoio também de pessoas que já nos apoiam, que já nos acompanham há bastante tempo e que até me perguntaram como é que você aceita isso, como é que você permite isso, como é que essa pessoa faz parte aí do seu rol de amizades. Primeiro que algumas pessoas não fazem parte do meu rol de amizades ali nas redes sociais, mas elas têm todo o direito, é um território livre, assim como o nosso território, né, o território nacional. É um território livre, se não tem guerra, não tem nada, então o direito de ir e vir está completamente garantido e está livre, na acepção do termo liberdade. E que elas façam as suas colocações, desde que não me ofendam, não ofendam a minha honra, né? Por que não comentar e por que não responder? E eu respondo. Na grande, avassaladora maioria das vezes, eu, entre aspas, perco o meu tempo respondendo essas pessoas. Por quê, pessoal? Porque é a essas pessoas que nós precisamos convencer sobre o que é certo a se fazer. Para que nós não sejamos mais, aqui ó, palhaços. Isso aqui é uma pintura da minha esposa, é uma artista, e eu quis fazer nessa posição justamente para lembrar disso. Nós somos tratados, e a CPI está aí para provar, nós somos tratados como palhaços. E é contra isso que nós fomos lutar hoje. Uma outra pessoa que também entrou lá para fazer um comentário e quis impelir na nossa imagem, nessa imagem de patriotas, dizer que, então na semana que comemoramos 400 mil mortes por conta da ingestão, né? Ele quis dizer falta de gestão do Jair Bolsonaro, do nosso presidente. Então vocês vão à rua no Dia do Trabalhador, olha, né, que insólito. Bom, o Dia do Trabalhador foi instituído, sim, pela esquerda socialista e comunista em 1889, abraçando uma causa como se o trabalhador fosse protegido única e exclusivamente por eles, o que a gente já sabe que não é verdade. Então, eu preciso falar também para essa pessoa que o Dia do Trabalhador não é seu, eu também sou trabalhador. Todos que estavam lá são trabalhadores. Inclusive, só foi possível para a direita isso porque nós trabalhamos, nós pensamos no trabalho antes. Conversando com várias pessoas ali, conversando com amigos, também com desconhecidos, nós somos unânimes em dizer que nós não participávamos antes em manifestações por conta do nosso trabalho. Não dava para você largar o seu trabalho no meio do dia e ir para a frente do MASP, ir para a frente da Fiesp, ir para a Consolação. Isso era impossível. Simplesmente impossível, porque nós entendemos que o trabalho é primordial. E justamente pelo trabalho ser primordial para qualquer cidadão brasileiro é que nós estamos lutando por isso. Porque o direito ao trabalho está sendo vilipendiado facilmente aí, e diuturnamente
por vários governadores, principalmente o governador aqui da cidade que eu vivo, né, porque está dentro do estado de São Paulo, que é a capital, o Agripino, que eu brinco chamar de Imperador Agripino. Toque de recolher, onde você já viu, né, e principalmente vindo de um advogado, entender toque de recolher quando a gente não tem guerra. Quer dizer, é uma insanidade. O que a gente está vivendo é uma insanidade. Então, o que ocorreu hoje, esse fato tem que entrar para a história. Nós fizemos história. Nós fomos às ruas, mesmo no momento de pandemia, para defender a liberdade de todos e principalmente a liberdade para as futuras gerações que já estão aí, mas que serão as gerações que irão pagar seus impostos, que irão trabalhar, enfim, que irão fazer com que o Brasil dê certo de fato. Então, nós nos imbuímos dessa missão e fomos lá cumpri-la na data de hoje. Para finalizar rapidamente, eu queria comentar que também tiveram comentários do tipo, vocês estão lá aglomerando, vocês estão lá sem máscara, porque eu fiz todos os meus vídeos sem máscara. Eu me recuso a usar máscara na rua. Então, eu vou deixar claro duas coisinhas. Primeiro, não há certificação científica para o uso da máscara. É mera conjectura, já que muitos oponentes ou opositores que gostam de polarizar a coisa, inclusive a própria pandemia, inclusive o tratamento que o médico estaria livre para oferecer ao seu paciente, que teria o dever, de acordo com o juramento de Hipócrates, assim disseram sobre a máscara. É uma possibilidade de proteger o cidadão. Então, se você estiver aglomerado, se você estiver realmente muito próximo daquela pessoa e tiver receio que você esteja com a sua imunidade baixa e queira se proteger, use a máscara. É seu direito. O meu direito também é de não usar. Ok? Assim como o meu direito também é de usar o tratamento que eu quiser. E se o médico, de repente, não me der esse tratamento, eu posso procurar outro. A mesma liberdade que ele tem para não querer me tratar daquela maneira, eu tenho para procurar outro médico. Ponto. Isso é ponto pacífico. Então, respondida a essa pessoa. O outro, eu já respondi, disse que o dia do trabalhador e vocês escolhem para ir para a rua. De novo, dia do trabalhador não é de mais ninguém, a não ser do próprio trabalhador. Então, a gente foi lá efetivar a nossa missão, cumprir a nossa missão. E aí tem outros como, gado, você aquilo. Bom, não tem proibição realmente para ninguém chamar alguém de um animal. Mas eu me recuso a chamar qualquer pessoa de jumento, porque a gente sabe que o jumento, felizmente ou infelizmente, não sei, para ele, representa essa questão de estar empacado, de não fazer a coisa certa. Pelo menos isso nós não podemos, né, ou disso nós não poderemos ser acusados. Nós fomos para a rua para fazer a coisa certa. E aí, por último, a questão da aglomeração. Aglomeração na rua, sob o sol, é só você investigar rapidamente aí, vai lá no CDC, né, ou CDC, se você preferir, no Central of Disease Control, o órgão dos Estados Unidos que representa equitativamente aí o nosso Ministério da Saúde, que é um dos mais respeitados, se não mais respeitado até que a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, e que diz que a probabilidade de você pegar em superfícies e ao ar livre é ínfima. Ela é tão grande, olha só, é tão grande quanto você ser sorteado em qualquer loteria. Mas, para uma comparação melhor, numa loto fácil, por exemplo, já que a cena é muito difícil, né? Muito mais difícil. Então, proporcionalmente. Agora, o que me causa muito espanto é essas pessoas ficarem falando de estatística, quando, dentre toda a população brasileira, infelizmente, eu não estou comemorando, muito ao contrário, lamento todas as famílias que perderam entes queridos e, repito, perderam por conta desses desgovernadores, porque privaram essas pessoas de um atendimento adequado. Muitos deles por serem, né, mandados de volta para casa, para tomar paracetamol e etc. Coisa que não vai trazer nenhum proveito, muitas vezes até para uma simples gripe. Então, é isso que tem que ser estudado no futuro para saber de quem efetivamente foi a culpa. Mas a questão do meu vídeo não era essa. Era justamente para dizer que eu não estou comemorando isso, ao contrário, eu lamento, repito, lamento tudo isso, tudo podia ser evitado, mas estatisticamente representa 0,16%. Aquela
proporcionalidade ou aquela estatística, a proporção que eles já anunciaram desde o princípio, que eram as pessoas que poderiam realmente vir a óbito, né? A taxa de letalidade desse vírus, que é muito menor que muitas outras doenças, até mesmo gripes mais severas. Então é um fato para a gente pensar, a aglomeração não vai causar, principalmente da forma como ocorreu, ao ar livre e etc. No sol, o vírus não consegue. É só você pegar qualquer pesquisa mínima, aquelas mais toscas aí, conversar com qualquer médico, não precisa nem ser epidemiologista ou virologista, vai saber que esse vírus ele tem um comportamento de morte imediata ao sol. Então, basta você pensar um pouco. O que você prefere? Garantir uma suposta segurança sanitária dentro da sua casa ou garantir lá na Avenida Paulista, em todos os outros lugares que essas pessoas foram, para garantir a sua liberdade, de fato? Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.